a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós em mais esse dia. O mundo não será mais o mesmo após essa pandemia. Tenho certeza de que você já ouviu essa frase, essa expressão nos últimos dias. E para muitas pessoas essa é uma frase que traduz um pouco de esperança, um novo tempo. Afinal, nós estamos passando por um momento muito difícil e após isso nós podemos ser mais fortes, mais confiantes. Mas para outras pessoas essa é uma frase que também pode soar de uma forma desanimadora, porque afinal nós não sabemos o que podemos encontrar depois desse tempo. E uma pergunta que nós podemos nos fazer é: se o mundo realmente não vai mais ser o mesmo, alguma coisa será que permanece igual? O que não mudará? Em meio a tantas incertezas, Mateus no capítulo 24, o versículo 35, nos lembra o que Jesus disse: o céu e a terra poderão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Não importa o rumo que nós vamos tomar, a palavra de Deus, a Bíblia, o que Jesus nos ensinou não mudará, não se alterará, não será substituída. E a palavra de Deus nos revela que por meio do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e termos uma nova vida, restaurados do pecado que nos afastava de Deus desde que Adão e Eva desobedeceram a Ele. Esse Evangelho significa a boa nova e é justamente ela vem para nós nos momentos difíceis e nos lembra: apesar de tanto sofrimento causado pelo pecado, Jesus Cristo consuma o sacrifício que nos permite viver novamente para Deus e morrermos para o pecado. A palavra de Deus lembra que depois da morte, depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos e depois disso ele subiu ao céu. E hoje nós celebramos essa ascensão do Senhor, lembramos esse dia que Jesus abençoou os discípulos e depois foi elevado aos céus. Por isso nós queremos meditar no texto de Atos, o capítulo 1, os versículos 8 a 11. Eles dizem assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. E Jesus, assim como Jesus, ele lembra os discípulos, nós podemos ver nos textos similares a esses, da subida de Jesus aos céus, em Lucas 24, ele lembra os discípulos de que o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, para a restauração que Jesus cumpriu com sua morte e ressurreição. E nós devemos lembrar que ele prometeu que voltará para nos buscar, conforme esse versículo 11 lembra. Da mesma forma como ele foi, ele também voltará. Será que depois que Jesus subiu aos céus nós ficamos sozinhos? Nós ficamos abandonados? Ficamos à nossa própria sorte? A primeira coisa que nós devemos apontar é de que até que ele não volte, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, mas recebemos dele, recebemos de Deus o Espírito Santo, que nos dá o entendimento da palavra de Deus, que nos convence do nosso pecado,
que nos direciona a servir a Deus testemunhando da obra de Deus e de Jesus Cristo, sendo testemunhas e, como o texto aponta, até os confins da terra. Os confins da terra podem ser bem longes para cada um de nós, mas nós podemos e devemos começar lançando a semente do Evangelho aonde nós estamos, entre a nossa família, entre os nossos amigos, entre os nossos colegas de trabalho, entre aqueles que convivem conosco, perto de nós. A quem você pode falar de Jesus ainda hoje? A quem você pode falar de Jesus ainda essa semana? A quem você precisa apresentar esse Evangelho que nos restaura do pecado? Não se acomode, fale de Jesus. O segundo aspecto que o texto referencia é sobre a volta de Jesus. Se nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que ela se cumpre, cremos que Jesus voltará. Como estamos preparados para a volta de Jesus? Temos a certeza de que a nossa vida pertence ao Senhor que nos criou e que é soberano sobre todas as coisas? Se nós não temos essa certeza, entregue a sua vida a Jesus. Confia a Ele todo o teu coração, toda a tua vida, tudo o que você é. Se você já experimentou a graça e a misericórdia de Deus, então continue orando e vigiando assim como Ele nos orientou, sendo testemunha de onde você estiver, aguardando a volta de Jesus para que então nós possamos viver a vida eterna com Deus. Deixa a cada um de nós uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo e de coragem, que Jesus deu aos seus discípulos antes dele subir aos céus e que se encontra em Mateus 28, versículo 20. Ele disse assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós temos ouvido muito de que o mundo não será mais o mesmo e isso nos angustia, pode ser muitas vezes, lembre-te que a palavra de Deus, ela é segura e ela se cumpre. E a palavra de Cristo também é verdadeira. Nós não estamos sozinhos, mas Ele está conosco até que Ele volte.